Bom dia, irmãos. Nós vamos continuar a nossa caminhada na série do Gênesis, e hoje é o capítulo 13. Nós leremos todo o capítulo 13 do Gênesis. Gênesis 13, de 1 a 18. Gênesis 13, de 1 a 18. Antes da leitura, nós vamos orar. Então, peço que você feche os seus olhos. Deus bendito e eterno, a Tua palavra é viva e eficaz. Ela nos capacita. Tua palavra nos ajuda a perceber a Tua vontade, os Teus desígnios, e por isso, na manhã deste dia, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Dá-nos, ó Deus, graça, concentração, dá-nos, ó Deus, a capacidade de perceber aquilo que precisamos melhorar. Ajuda-nos, para que diante da Tua palavra fique claro para nós a mensagem do Senhor, e que possamos, após ouvir a Tua voz, sermos desafiados a colocá-la em prática. Para isso, nós dependemos do Senhor, dependemos da ação do Teu Espírito, o Espírito Santo da promessa. Por isso, faz assim, Pai, lançando luz sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, e nos ajudando naquilo que nós precisamos. Nós Te pedimos isso e também agradecemos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Gênesis 13, de 1 a 18, nós faremos essa leitura de forma alternada. Então, lerei os ímpares, os irmãos responderão com os pares. O último a gente lê juntos. Diz assim o texto sagrado: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre.
levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém. Eu quero começar a minha fala desafiando você a pensar comigo sobre conflitos. Conflito não é um assunto muito bom para a gente tratar, não é verdade? Mas, de alguma forma, nós podemos dizer que a vida é cheia de conflitos, a vida é repleta de conflitos. Então eu quero pensar com você, quero desafiar você a pensar comigo nessa manhã um pouquinho sobre conflitos. A vida é cheia de conflitos, de modo que o convívio entre pessoas é algo muito desafiador. Conviver com outra pessoa ou conviver com outras pessoas é algo muito desafiador para nós, porque a vida é repleta de conflitos. Contudo, irmãos, a grande questão não é os conflitos, ou não são os conflitos. A grande questão é a forma como nós solucionamos esses conflitos. A grande questão é como nós administramos os conflitos que surgem na caminhada. Porque a forma como nós administramos os conflitos, a forma como nós solucionamos os conflitos que se apresentam diante de nós, de alguma forma mostra o quanto nós amadurecemos. A forma como nós solucionamos os conflitos que surgem, de alguma forma, mostra o quanto nós estamos próximos, alinhados à vontade de Deus, ou o quanto nós estamos distantes da vontade de Deus. E aí a vontade de Deus para nós é que nós o amemos acima de todas as coisas, que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos, e isso deve ser um parâmetro para a solução dos conflitos. A vida é cheia de conflitos. A forma como nós administramos os conflitos, como nós solucionamos o conflito, é que é o X da questão. E aí eu quero contar para você duas histórias. A primeira história, eu não sei se é baseado em fatos reais. Um pastor conta que um casal brigou, marido e mulher. Eles brigaram, discutiram, e aí entraram numa contenda, para usar a palavra do texto bíblico de agora de manhã, né? E aí, como é muito comum, não é o esperado, não é o ideal, mas é muito comum numa briga entre casal, eles estabelecerem o silêncio, né? Não como uma disciplina, tá? Mas é aquele silêncio para fazer raiva ao outro. Você não responde, você não conversa, de alguma forma para agredir o outro, sabe? Eu vou matar ele de raiva ou ela de raiva, não respondendo e não falando com ele ou com ela. Eles cortaram a comunicação, brigaram e cortaram a comunicação. E aí o dia passou, o segundo dia, e nada de conversa, né? Continuaram fazendo as mesmas coisas em casa, tal, mas nada de papo. Um esperando o outro ceder e pedir desculpa, mas ninguém fazia isso. Num determinado dia, o marido chegou em casa, a esposa já estava lá, se preparando para dormir, e aí ele não queria ceder, não queria conversar com ela, mas ele precisava no dia seguinte acordar muito cedo, ou acordar cedo, né? 6 da manhã ele precisava estar acordado, porque tinha um compromisso às 8, e ele precisava desse tempo para chegar e honrar o compromisso. Só que ele não tinha um despertador. E a esposa já tinha programado o despertador dela para acordar num determinado horário, antes dele. Então o que ele fez? Não vou falar com ela, mas vou colocar um bilhete na cabeceira da cama ali, próximo àquele móvelzinho bonitinho, vou colocar o nome dela, e vou dizer, por favor, me acorde às 6 da manhã. Ok, e foi dormir, colocou o bilhetinho lá e foi dormir. No dia seguinte, ele acordou, sozinho. Olhou para o lado da cama, a esposa não estava mais. E ele então, preocupado, tentando entender, olhou, procurou, e aí pegou um relógio, 8 da manhã. Nossa, que desespero, perdi o compromisso, e agora? Por que aquela mulher não me chamou? O que aconteceu? E aí ficou desesperado. E aí, num determinado momento, ele olhou e viu que tinha um bilhete com o nome dele, do lado da cama onde ele dormia. Pegou o bilhete com o nome dele, abriu, estava escrito, acorde, são 6 da manhã. Será que eu estou dando ideia para o pessoal fazer isso aqui, cara? Meu Deus. Isso não é o esperado, tá, gente? Isso não é o esperado. A segunda história é baseada em fatos reais.
Um parente nosso não, melhor, parente de Vanilde, lá na Bahia, parente dela, lá na Bahia. Nós fomos visitar vários parentes agora, né? Mês passado e início de agosto. E aí a tia, cristãos, assim, há muitos anos, né? Uma tia disse: olha, eu tenho que contar um negócio para vocês. Meu marido é teimoso demais. Parente da Ivanilde. Teimoso demais. E aí ele inventou de fazer uma obra aqui em casa que ia prejudicar a nossa logística, ia prejudicar a gente demais. E eu disse para ele: por favor, não faça essa obra. E ele disse: vou fazer a obra, ela vai durar tanto tempo, já contactei a pessoa certa e tal. E ela tentou demovê-lo da ideia, não adiantou. Ela então foi aos filhos que moram perto da casa deles, e aí conversou com eles: vai lá, conversa com seu pai para não fazer essa bendita obra. E aí os filhos conversaram com ele, não adiantou, eu vou fazer a obra. E aí ela disse que parou, sentou e disse: Senhor, eu quero fazer uma oração, eu preciso fazer essa oração. Eu quero muito que o Senhor faça com que o meu marido encerre essa obra, ou melhor, não comece essa obra, não faça essa obra. Mas Senhor, ele é cabeça dura demais, ele é teimoso demais, por favor, entra com providência, para essa obra não acontecer, vai atrapalhar a gente demais, vai prejudicar a gente. E aí, beleza, fez a oração, tudo certo. No dia seguinte, que era o início da obra, ele iria começar a obra no dia seguinte, ele amanheceu doente, e ficou assim durante 3 semanas, doente de cama, acamado, ele já tem uma certa idade, né, precisando de muitos cuidados, de muita atenção. E aí cancelou a obra, a pessoa que estava disponível para fazer a obra nesse período passou, não estava mais, assumiu outro compromisso, e aí acabou, teve que cancelar a obra, né? E ela contando para a gente com muita alegria, né, com muito prazer, viu? Quando eu oro pedindo saúde, eu já orei tantas vezes por ele, orei tantas vezes pedindo a Deus saúde para ele, Deus concede. Quando eu oro para Deus impedir, Deus manda uma doença. Moral da história: se o seu marido tiver de teimosia, ore, que Deus dará uma doença a ele, ele vai ficar de boa. E aí eu falei assim: rapaz, o pessoal tem algumas maneiras de solucionar conflitos, que é um negócio bem interessante, né? Então assim, maridos, tomem cuidado, viu? Tomem cuidado. Porque vai que a esposa ora pedindo a Deus para dar um jeitinho, e aí a gente fica de cama, né? 3 semanas. A vida é repleta de conflitos, queridos. De modo que o convívio com as pessoas é algo extremamente desafiador. E a forma como nós administramos os conflitos é que vai dizer o quanto nós estamos alinhados à vontade de Deus, o quanto estamos próximos à vontade de Deus, ou o quanto nós estamos distantes do Senhor. A vida é repleta de conflitos, mas a forma como nós administramos esses conflitos é que mostra o quanto nós já amadurecemos, o quanto nós alcançamos a maturidade que é desejada, que é esperada pelo próprio Deus. Mais uma vez nós estamos diante de uma experiência de Abraão. Me permitam, a gente é um vício, né? A gente acaba chamando sempre Abraão, mesmo antes do Senhor mudar o seu nome. Aqui no texto que nós lemos está Abrão. Mas em alguns momentos, por medo de dizer Abraão, eu já estou pedindo licença a você para dizer Abraão. Nós estamos falando da mesma pessoa. Abrão e Abraão é a mesma pessoa. Nós estamos diante de uma experiência de Abraão. Ou melhor, nós estamos diante de uma situação tensa na vida de Abraão e de sua família. No capítulo anterior, para fazer uma recapitulação e de alguma forma para a gente linkar, para vocês entenderem, no capítulo anterior nós podemos identificar que houve um conflito, houve uma crise, houve uma tensão para a vida de Abraão, para a sua família. O texto sagrado no capítulo 12 de Gênesis fala sobre uma fome que se estabeleceu na terra, e Abraão pega e vai para o Egito. E a conclusão que nós chegamos na semana passada, a nossa reflexão, foi que, de alguma forma, a ação de Abraão foi precipitada, e para piorar a situação, Abraão mente. Ele, com medo da morte, é aquele senso de autopreservação, Abraão diz para Sara para que ela não diga para as pessoas que é a esposa dele, mas que era irmã. E aí, a mentira de Abraão, a atitude de Abraão levou Sara para o palácio, para ser esposa do faraó.
A mentira de Abraão concedeu a ele gado, cabritos, camelos, escravos, escravas, deu a ele muitos recursos, mas a mentira de Abraão o afastou de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. E num determinado momento, o próprio Deus castigou o faraó por causa daquilo. E o faraó então percebe que Sara era a esposa de Abraão, por uma revelação divina. E aí ele manda chamar Abraão, fala: poxa, por que você fez isso? Por que você mentiu para a gente? E Abraão diz: olha, porque eu tinha medo de vocês me matarem. O faraó diz: olha, estou dando ordem aos meus soldados para acompanharem vocês, eu quero vocês bem longe daqui, estou deportando todo mundo. E aí Abraão sai com Sara, com os seus rebanhos, com os seus servos, e vai embora do Egito. Nós percebemos, podemos concluir, que essa experiência negativa de Abraão, de alguma forma, o ajudou a crescer e amadurecer. E por que eu digo isso? Porque o capítulo 13 mostra para nós que surge um novo conflito, uma nova tensão, uma nova crise. Mas a atitude de Abraão agora é um pouco diferente, irmãos. É um pouco diferente. A vida é repleta de conflitos. A forma como nós administramos os conflitos, a forma como nós solucionamos o conflito, é que vai mostrar o quanto nós estamos próximos à vontade de Deus. O texto do capítulo 13 de Gênesis fala para nós que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E a palavra no hebraico para contenda indica discussão, desacordo e até luta corporal. Os camaradas podem ter saído no tapa por causa dessa contenda, por causa desse problema. Veja, no capítulo anterior, a crise, a tensão se estabelece por causa da fome na terra, o que leva Abraão para o Egito. O capítulo 13 de Gênesis, o capítulo que nós lemos agora, a crise é outra, irmãos. A tensão surge por causa da prosperidade. Olha que negócio interessante. No capítulo anterior tem fome e gera crise. No capítulo 13, a crise é por causa da prosperidade. O texto é claro em dizer que houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló, porque a terra não podia suportar todo aquele grupo. Não havia recursos naturais para atender todo aquele grupo. E aí surge uma contenda. De alguma forma, nós podemos dizer que essa contenda, ou que esse conflito, foi um teste para o caráter de Abraão e um teste para o caráter de Ló. Como eles reagiram? Como eles reagiram? O texto diz que Abraão toma conhecimento da contenda. Abraão toma conhecimento do conflito entre os pastores do gado dele e os pastores do gado de Ló. E Abraão, então, vai em direção ao seu sobrinho, para estabelecer a paz, para selar a paz. Abraão não quer problema. E aí, irmãos, essa ação de Abraão, ou as ações de Abraão nesse texto, de alguma forma, nos ajuda a entender como nós devemos solucionar os conflitos. E esse é o tema que eu quero trabalhar com vocês nessa manhã. Como solucionar conflitos? Como é que nós devemos solucionar os conflitos? Em primeiro lugar, nós devemos solucionar os conflitos com diálogo. Olhe para os versículos 7 e 8 do texto que nós lemos. Gênesis 13, 7 e 8. O texto diz: houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nessa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. A primeira coisa que nós podemos destacar é que nós devemos solucionar conflitos com diálogo. Nada de interromper a comunicação. Conflitos não podem ser ignorados, queridos. Conflitos devem ser solucionados. Você guardou isso? Conflitos não podem ser ignorados. Entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos na igreja, entre amigos, entre parentes. Conflitos não podem ser ignorados. Conflitos devem ser solucionados. E a primeira lição que nós podemos destacar é que nós devemos solucionar conflitos com diálogo. Abraão poderia ter ignorado a situação. É uma briga entre funcionários. Eles que se resolvam entre eles. São adultos. Não são mais crianças. Eles que se resolvam. Eu não vou me meter nisso, eu sou empresário. Minhas preocupações são outras.
Eles que se resolvam e que providenciem pasto para todo o gado. Isso não é problema meu. Abraão não ignora o conflito. Pelo contrário, Abraão vai ao encontro de Ló e estabelece uma comunicação, estabelece um diálogo para solucionar, para selar a paz. Abraão quer paz. Ló, meu sobrinho, nós somos parentes. Você é meu sobrinho, você é família. Família, cadê o família? Olha lá, ó. Família, nós somos família. A gente não pode brigar, cara. A gente precisa resolver esse problema. E mais, o texto diz, irmãos, que cananeus e ferezeus habitavam aquela terra. Parece que isso não tem importância no texto, mas tem muita importância, sabe por quê? Porque Abraão representa a aliança com Deus. Deus escolhe Abraão para manifestar a sua graça, o seu poder, a sua misericórdia. E aí Abraão e Ló e toda aquela família testemunhavam um único Deus vivo e verdadeiro. Um Deus que supra as necessidades do seu povo. Um Deus que faz brotar água no lugar onde não tem água. Um Deus que traz recurso, que traz vida no lugar onde não tem vida, onde não tem recurso. Um Deus que cura as doenças, quando os médicos dizem que não há solução. Abraão e sua família testemunhavam um Deus vivo e verdadeiro, um Deus gracioso. Cananeus e ferezeus não faziam parte da aliança. O texto não diz isso, mas de alguma forma, caminhe comigo, pense comigo, na possibilidade de cananeus e ferezeus verem a briga entre os pastores, entre a família, e essa briga aumentando e se estendendo. E aí, cananeus e ferezeus poderiam dizer: ué, eles não pertencem ao Deus vivo e verdadeiro, o Todo-Poderoso El Shaddai? Eles não pertencem ao Deus que faz brotar água da rocha? Eles não pertencem ao Deus que traz à existência aquilo que não existe? Eles não pertencem ao Deus que de fato é o Deus verdadeiro? Por que estão brigando agora? Por causa de pasto. Um mau testemunho. Poderiam dizer isso, e aí Abraão diz assim: Ló, vamos resolver. O que a gente precisa fazer para resolver? Diálogo. Queridos, eu quero fazer uma aplicação nesse ponto. Como é triste ver as pessoas brigando, porque essa não é a vontade de Deus. Quantas vezes nós discordamos, e aí eu posso discordar da minha esposa e ela discordar de mim. Eu discordo mais dela e ela menos de mim. Eu fico brincando com ela dizendo: lá em casa o ungidão sou eu, não é você. Então você tem que ouvir bem o que eu digo. É brincadeira, né? Às vezes a gente fica com raiva um do outro, marido e mulher, irmãos, parentes, e a gente corta a comunicação, ignora o outro, mata o outro no coração. Só que Deus nunca concordou com isso, irmãos. Nós precisamos solucionar os conflitos estabelecendo diálogo. Jesus disse em Mateus 18,15, foi Jesus quem disse: se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele, conversa com ele. Se o seu irmão ouvir você, você ganhou seu irmão, cara. O problema está solucionado, o conflito foi solucionado, e você ganhou seu irmão, a paz se estabeleceu. Nós precisamos solucionar os conflitos, e devemos fazer isso com diálogo. Segunda questão, uma ação de Abraão que de alguma forma pode ser a nossa ação hoje também, e que nos ensina, nos aproxima de Deus. Nós devemos solucionar conflitos com renúncia. Agora os versículos 9 e 10 do texto que nós lemos: acaso não está diante de ti toda a terra? Diz Abraão para Ló: peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. No interesse de solucionar o conflito, de estabelecer a paz, Abraão faz uma generosa sugestão a Ló: escolha, sobrinho, para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. O que eu quero é estabelecer a paz. E aí o senso de autopreservação de Ló falou muito alto.
Ló ouve a proposta do tio. Rapaz, a proposta é boa. Deixa eu dar uma olhada aqui, tio. E ele olha e vê as campinas do Jordão, tudo verdinho, irmãos. Água e recursos naturais que poderiam solucionar os problemas e atender todo o rebanho e todo o grupo de Ló. Maravilha. Esse lugar aqui é melhor, tio. Estou indo para lá. O senhor que é mais velho, dê seu jeito. Arruma tua trouxa aí e vai para outro lugar. Eu vou para as campinas do Jordão. É interessante que o texto fala que Abraão traz a proposta e Ló faz a escolha. Só que naquela época, irmãos, a cultura do tempo, de alguma forma dizia que o mais velho, numa situação como essa, o mais velho deveria fazer a escolha. O mais velho deveria ser o privilegiado. Abraão é o patriarca e não Ló. Abraão poderia dizer: Ló, o negócio é o seguinte, tem uma contenda entre os pastores aí, eu não quero mais esse problema, você pega o seu rebanho e desaparece. Eu sou o patriarca, Deus fez aliança comigo, some da minha vista, não quero mais ver você e nem o teu povo. Abraão não faz isso. Abraão renuncia o seu direito. Ló, meu sobrinho, escolhe para onde você quer ir. Para onde você for, eu irei para o outro lado. E aí Ló diz assim: maravilha, estou indo para o lugar onde tem vegetação, onde tem água, onde tem pasto de sobra. Maravilha, vou para lá. Abraão abre mão do seu direito. Abraão nega a sua própria vontade. Abraão poderia ter se utilizado disso, do seu título, do seu direito, para dizer assim: a escolha é minha, vai embora e me deixa em paz com a minha família e com os recursos. Mas ele não faz isso, ele abre mão do seu direito. Uma atitude de generosidade, demonstrando abnegação, renúncia, desejo de estabelecer a paz. Eu ouvi uma história há um tempo atrás de um professor, eu costumo ouvi-lo às vezes, né? E ele trouxe um exemplo que foi muito marcante para mim, um exemplo de renúncia. Ele disse que a sua filha, muito novinha, foi acometida de uma doença muito grave, muito séria. E aí os médicos chegaram para ele e disseram: olha, ela está entre a vida e a morte. A possibilidade de viver, 10%. A possibilidade de morrer, 90%. E esse professor conta que um dia ele olhava pelo vidro e via a filha toda entubada, naquela situação e à beira da morte. Ele disse que fez uma oração. Ele disse: Deus, faz o seguinte, eu já vivi bastante, tira a doença dela e coloca em mim. Se alguém tem que morrer, que seja eu, que não seja ela. E ele disse que foi embora, e o tempo passou e a filha não melhorou. Ele então voltou e disse: Senhor, eu quero fazer outra oração então. Já que a oração que eu fiz talvez não seja tão justa assim, pega a doença de todas as crianças da idade dela, todas as crianças que estiverem com essa mesma doença, tira delas e coloca em mim, mas salva minha filha. É aquela hora, irmãos e irmãs, que você percebe que você ama tanto alguém, que você quer morrer, mas não quer ver aquela pessoa morrer. A questão é o quanto nós estamos dispostos a abrir mão do nosso direito, da nossa vontade, dos nossos recursos e até da nossa própria vida, para ver o bem-estar do outro. Abraão renuncia ao seu direito, porque quer ver a paz e quer ver o bem-estar do seu sobrinho e da família. O quanto eu e você estamos dispostos a isso? Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 13, ele está falando sobre a abstenção de alimentos, tá? Comidas sacrificadas, abstenção de alimentos. A fala de Paulo, ela é muito interessante para apontar para a renúncia. Ele diz assim: olha, se eu, que não tenho crise nenhuma em comer carne, e eu, Robério, não tenho nenhuma, eu gosto na brasa então, hein amor? Na brasa, maravilha. Tenho crise nenhuma, eu preciso só me cuidar, porque senão o colesterol vai lá em cima, né? Paulo diz: olha, eu não tenho crise nenhuma em comer carne, mas se o meu irmão, que é mais fraco do que eu, tem alguma crise, eu deixo de comer carne. Eu paro de comer carne, só para não trazer escândalo ao meu irmão. Você entendeu?
Se você fala alguma coisa, se você tem um pensamento sobre uma determinada situação, mas isso traz escândalo para outra pessoa, alguém que é novo na fé, alguém que não é crente, a palavra de Deus nos orienta a renunciar à nossa própria vontade, o nosso próprio entendimento, em função do outro. A questão é, o quanto nós estamos dispostos a isso? Conflitos se solucionam com diálogo e renúncia. Em terceiro lugar, há uma terceira lição que nós podemos destacar. Nós podemos e devemos solucionar conflitos com submissão a Deus. Versículos 17 e 18 do texto que nós lemos, diz assim: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Ló e o rebanho foram embora. Ló e o rebanho dele, o grupo dele, foram para as campinas do Jordão, terra fértil, bonita, recursos de sobra, e Abraão ficou. Ló ficou com a melhor parte, Abraão ficou com a pior parte. Abraão ficou com a pior parte, humanamente falando. E aí, eu conversava com o Fábio durante a semana, pedi uma ajuda para ele. Falei assim: Fábio, já pensou na possibilidade de Abraão ter ficado com algum resquício de tristeza, de amargura, por ter tomado essa decisão e de alguma forma beneficiado Ló e o grupo dele? Já pensou Abraão pensando assim: cara, que decisão que eu tomei, eu fiquei num belo prejuízo, né? Já pensou Abraão pensando nisso? Mas aí, se Abraão pensou numa situação como essa, Deus vem para consolar Abraão. Abraão, olha toda a terra, olha tudo à tua volta, levanta os olhos e olha para tudo isso, porque tudo isso darei a você e a sua descendência, tudo será seu, Abraão. E aí Abraão conclui: é melhor me submeter a Deus, à sua vontade, é melhor obedecer ao Senhor e caminhar com Ele, porque Ele de fato supre as minhas necessidades. Deus vem consolar Abraão, e o consolo de Deus para Abraão, leva Abraão a uma atitude muito interessante, irmãos, muito interessante. Abraão obedece e se submete ao Senhor, e vai montando as suas tendas até os carvalhais de Mamre. E o que é que acontece ali? Você prestou atenção? O que está escrito no final do versículo 18? Quem quer ler aí em alto e bom som? O que aconteceu lá? Abraão levanta um altar ao Senhor. Olha a cena que finaliza o capítulo 13. Abraão constrói um altar ao Senhor. Presta atenção. Vamos voltar agora, para a gente fechar. Vamos voltar ao capítulo anterior. Abraão vai para o Egito, e alguns comentaristas dizem que essa atitude de Abraão de alguma forma quebra a sua comunhão com Deus, porque a ação de Abraão é precipitada. Abraão mente, Abraão peca contra Deus. Quando Abraão sai do Egito, o versículo 7 do texto que nós lemos diz que Abraão estabelece a sua tenda, ou melhor, o versículo 4 que Abraão estabelece as suas tendas entre Betel e Ai. E nesse lugar, Abraão já tinha levantado um altar ao Senhor, já tinha invocado o nome do Senhor. O capítulo 13 agora encerra dizendo que Abraão vai para os carvalhais de Mamre, e mais uma vez, ele levanta um altar ao Senhor, como quem diz: eu me submeto ao Senhor. Eu estou disposto a viver assim todos os dias, submetido à vontade do meu Deus. Nós podemos e devemos solucionar conflitos com submissão ao Eterno. Abraão levanta um altar ao Senhor, adora e serve a Deus como quem confia no Senhor de todo o coração. Se nós queremos, queridos, solucionar conflitos, os conflitos que surgem no casamento, os conflitos que surgem na família, entre parentes, amigos, na igreja, nós devemos nos submeter à vontade do Senhor.
e ir conversar com o outro debaixo de oração, debaixo do temor do Senhor. Como é triste olhar e perceber que pessoas que professam a fé em Jesus, de alguma forma gostam de uma contenda, de alguma forma gostam de uma briga, gostam de uma querela. Como é triste ver isso. O que o texto mostra para nós, o que o texto aponta para nós nesta manhã, é que nós devemos solucionar os conflitos com diálogo, renúncia e submissão a Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, traz uma afirmação que é muito importante para nós. Fui crucificado com Cristo, não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. É como quem diz, eu estou submisso ao meu Senhor. É assim que nós devemos viver, queridos. A vida é repleta de conflitos. Abraão termina um conflito, termina um problema, sai do Egito, e aí poderia dizer assim, pronto, acabou o problema, não vou ter mais nenhum agora. Nenhum. Pelo contrário, se estabelece outro conflito. Sabe aquele momento em que você soluciona um conflito, soluciona um problema, termina uma crise, e aí você senta aliviado, pronto, o problema acabou? Curta mesmo, mas daqui a pouco vai surgir outro, porque a vida é assim. Às vezes a gente resolve um em casa, aparece um no trabalho, a gente resolve um trabalho, aparece um entre os parentes, e a gente está assim todo o tempo. Mas a grande questão é como nós vamos solucionar os conflitos que surgem diante de nós. A gente pode fazer como aquele casal lá da introdução, fazer bilhetinho, estabelecer o silêncio, né, para agredir o outro, para prejudicar, para fazer raiva, ou a gente pode de fato orar. Não orar para Deus dar doença a ninguém, né, Ivanilde? Não faz igual a tia, não. Orar para Deus dar saúde, dar paz, orar para Deus abençoar. O fato, irmãos, é que nós devemos, como agentes do reino de Deus, imitar o exemplo de Abraão, solucionar conflitos com diálogo, com renúncia e com submissão a Deus. O desafio que fica para nós é de manter a paz. Nós vivemos um tempo em que é muito comum pagar a violência com mais violência, não é verdade? Como é que a gente resolve o problema daquelas pessoas que agora querem entrar nas escolas para atirar em crianças? A gente bota homens armados lá para matar os bandidos. Vai resolver? Você é muito ingênuo se achar que isso resolve. Você é muito ingênuo. Manter a paz. A violência só acaba com o Evangelho de Cristo Jesus. Os problemas no casamento só terminam com a presença de Jesus Cristo. As crises entre as pessoas, os conflitos entre as pessoas só são solucionados quando nós nos submetemos à vontade do Senhor. Trabalhe todos os dias, se dedique em todo o tempo para manter a paz. No que depender de você, seja você um agente do reino de Deus para manter a paz. Que Deus assim nos abençoe.